Oi pessoal, boa noite, vocês estão aí com um baquezinho de fundo, eu estou chegando, Prof. Mari Suzy, mais uma vez vindo aí na área falar com vocês sobre redação. Espero que vocês estejam bem e preparados para estarem ouvindo aí uma aula que é show de bola, porque faz parte do seu dia a dia como aluno, como potencial aí candidato a ter que fazer um Enem, um vestibular ou um concurso. Ok? Queridos, para a aula de hoje eu preparei para vocês falar sobre a questão de assuntos e temas 2020 e 2021. Aí você fala, Mari, eu já vi uma aula dessa num vídeo anterior. Sim, eu já falei, já fiz uma aula sobre possíveis temáticas. Só que redação, ela é uma constante. Todo dia brota um assunto, brota um potencial tema. E com base nisso eu falei assim, rapaz, vamos lá de novo, né? Botar essa galera para praticar. E aí vou trazer aqui para vocês algumas ideias. Alguns são assuntos, outros são temas para vocês estarem estudando, pesquisando, discutindo com pessoas que você aí tem próxima. Lembrando que você está em isolamento social, então você não vai sair por aí fazendo pesquisas, né? A sua pesquisa ela tem que ser restrita ali a uma tecnologia, uma pessoa próxima e estar praticando a redação, ok? Primeiro assunto escolhido hoje, questão de vocês estarem estudando sobre homeschooling. Por que esse assunto? Primeiro, por causa do momento, né? Pais, mães responsáveis dentro de casa tendo que aprender conteúdos para ensinar para seus filhos, né? Ali da noite para o dia por conta do Covid-19. 2018, o Supremo Tribunal proibiu a prática do homeschooling. E de repente a gente vai ter que discutir sobre isso, né? Então é um assunto que eu coloco aí na sua pauta para você estar estudando. Outro assunto bastante importante envolve a questão da saúde. No slide anterior, né, num vídeo anterior eu falei para vocês sobre saúde, dessa vez especificadamente sobre o Sistema Único, o SUS. Lembrando que o Brasil é um país que, independente do sujeito, se é rico, pobre, se paga imposto, não paga imposto, se tem casa, mora na rua, precisou de assistência na área da saúde, o sistema está ali. É claro que tem falhas, né? Só que o brasileiro, ele é privilegiado nesse sentido. Tá? Então, assim, estudem sobre essa questão da valorização. Inclusive, essa semana, eu nem sabia disso, essa semana eu acabei descobrindo que o SUS, ele tem uma equipe que é uma equipe para emergências. Inclusive, essa equipe foi deslocada agora para aquele ponto, aqueles pontos que estão precisando mais de profissionais ali para atender por conta do Covid-19. Gente, isso é muito bom, não o Covid, mas uma equipe preparada para esse momento, tá? Então isso é o SUS, é o país aqui, Brasil, é o país onde você vive. Tem país de primeiro mundo que nessa altura do campeonato as pessoas estão se descabelando, porque se precisar da saúde, vai ter problema sério com relação à questão de ter que pagar depois, porque não se sabe nem o que vai acontecer no cenário econômico, né? Então, o que eu pontuo? Esse assunto aqui, olha ali, a palavra valorização, ó, falar bem, estude sobre, veja a questão de direitos, tá? E estudem sobre essa temática. Outra temática que eu trago para vocês é fake news. Ela tinha dado uma reduzida e renasce agora de novo com bastante força, porque a mídia está batendo em cima, tá? E fake news, o que é? Mentira, né? Mentira é bom? Não. Mentira é horrível. Mentira faz pessoas terem prejuízos. Inclusive, nós já tivemos casos, e você depois vai recordar, casos que a mídia apresentou de pessoas que perderam suas vidas. Por quê? Porque foram vítimas de fakes, né? Então, o que acontece? Você estudar sobre esse assunto é primordial. Agora, eu quero levantar aqui uma análise crítica da sua parte. Fake news é ruim. Mentira é ruim. Por que tem sociedade que enaltece a mentira no dia 1º de abril? Olha a incoerência. Se mentir é ruim, então mentira é ruim em qualquer dia, em qualquer época, tá? A gente não tinha que enaltecer a mentira, nem como brincadeira. Ah, é só uma brincadeirinha.
Pois é, essa brincadeirinha pode poupar muitas coisas, né? Então, o que eu pontuo para vocês? Dá uma refletida sobre isso, tá ok? Outro detalhezinho que eu chamo a atenção de vocês é o tema sobre a questão de acesso à informação. Todo mundo tem direito a acesso a essa informação. Hoje, por conta da tecnologia, né, uma fração de segundo a notícia chega a nós, só que nós temos pessoas no Brasil que não têm esse acesso. E por que não têm esse acesso? Por que elas estão excluídas? Então estude aí esse direito, né, que essa pessoa tem, esse indivíduo tem. E aí eu lembro vocês sobre a questão da necessidade da inclusão digital, tá? Amarrando aí essas duas situações ao tema acesso à informação. E por último, a questão da saúde mental dos indivíduos, né? Gente, o que eu quero aqui colocar para vocês? Por conta da questão do Covid-19, nós temos aí, né, estamos passando por esse momento ainda, mas a gente sabe que a gente já vai ter prejuízo econômico, a gente já vai ter prejuízo pessoal, social e mental, muita gente vai ter também. Por quê? Não é todo mundo que consegue lidar com perdas. E de mais a mais, o que eu chamo a atenção de vocês? Lá atrás, já no século XXI, era declarado, lá atrás, né, antes da chegada do século XXI, bem atrás, era declarado que esse século nós teríamos a depressão como um mal maior, né? E aí o que eu quero aqui que você entenda? Quando eu falo de saúde mental, não estou falando só de depressão, tá? Eu estou falando de N situações. O que eu quero pontuar para vocês? Nós chegamos a esse momento, Covid não está fazendo isso apenas no Brasil, está fazendo no mundo. Se você, depois que passar tudo isso, você sentar e estudar sobre isso aí, você vai ver o tamanho do prejuízo que foi causado, quantas pessoas tiveram, estão tendo que correr para medicamentos para conseguir diminuir a ansiedade, porque o medo, né, do amanhã. Então, o que eu pontuo para vocês? Como que a sociedade está preparada para lidar com essa questão da saúde dela própria e do outro, né? Você vai se lembrar que há bem pouco tempo, tomara que você não tenha ouvido isso fora desse contexto, mas eu vou ter que acabar falando para você entender, mas era muito comum a gente ouvir que depressão era frescura, depressão era coisa de gente que não tinha o que fazer, era só dar uma pia cheia de louça para lavar que terminava a depressão. Olha que ignorância, olha que absurdo. Mas também a gente não pode condenar essas pessoas por essa ignorância, por quê? Porque não era discutido sobre depressão. Né? Você falar de ir a um psicólogo, a um psiquiatra, meu Deus, caiu o mundo. Isso era assim, dependendo da família, era uma vergonha falar que o indivíduo estava indo a um psicólogo, indo a um psiquiatra. Então essa questão, essa mudança no cenário é muito recente. Né? Graças a Deus a gente está tendo essa oportunidade de poder estarmos discutindo sobre a questão da saúde mental das pessoas, porque entendia-se apenas sobre saúde física. E isso aqui é muito importante, eu estar bem, né? E aí o que eu pontuo para vocês? Eu assisti ontem um filme muito bonitinho na Netflix e eu quero que você, se tiver a oportunidade de estar assistindo, vou dar o nome para vocês, abre aspas. Uma Lição de Amor, fecha aspas. Filme muito legal, que traz aí uma linha interessante para a gente refletir. Vou dar um spoiler bem rapidinho. É um pai que ele tem um retardo mental, a idade dele é de 7 anos mentalmente. E ele acaba sendo pai, e aí eu não vou falar muito para você ficar, aguçar sua curiosidade para você ir atrás assistir, tá? O que eu pontuo para vocês? Eu assisti ao filme... E se tem uma coisa que me chamou a atenção nele, é o tamanho do despreparo da sociedade em lidar com pessoas que precisam de ajuda especializada nessa área, né? Então, assim, trazendo para o nosso dia a dia, se hoje eu tivesse uma pessoa perto de mim que tivesse, por exemplo, uma depressão profunda, se tivesse uma crise de ansiedade, será que eu saberia lidar com essa pessoa?
Então, assim, o que acontece? A gente precisa, como sociedade, estar pensando nisso, tá? Porque a saúde do outro também é responsabilidade minha. O bem-estar do outro também é responsabilidade meu, tá? Minha. O que eu pontuo para vocês? Eu quero que vocês estudem também sobre um assunto chamado política antimanicomial, tá? O nome é um nome bem diferente, mas é interessante você dar uma estudada, ler sobre, tá? E lembrando que casos que envolvem essa questão da nossa saúde pode ser fator interno e externo, tá? A pessoa pode trazer na sua linha genética, né? Como ela pode ter de fora para dentro. Por exemplo, pessoas que nunca tiveram crise de ansiedade por conta do Covid-19 podem estar desencadeando, né? Então estude tudo sobre isso, tá? E lembrando, queridos, que vocês precisam estudar tudo, saber tudo sobre tudo. Leia sobre as mais variadas vertentes, que é para você poder montar a sua linha argumentativa, tá joia? E ter uma coerência textual para atingir aquela notona tão sonhada para ter ingresso aí, né, no seu curso superior. Joia? Queridos, queridas, vocês que vão fazer vestibulares, vocês que vão fazer concursos, vocês que vão fazer um Enem, pratiquem a redação. Pratiquem. Não pode passar uma semana sem fazer redação, tá? Você que é meu aluno, seja na escola, seja no meu cursinho de redação, você tem a obrigação de estar fazendo redação, tá? Lembrando que a tia Mari está aí à total disposição para estar aí te orientando, ok? Você que não é meu aluno, mas quiser tirar alguma dúvida além, pode estar comentando aí, né, nos vídeos, que eu, à medida do possível que eu puder, estarei te dando um retorno. Joinha? Queridos, fiquem com Deus, um beijo, e eu vou deixar vocês aqui com um buckzinho até eu dar a volta e apertar o stop do nosso vídeo, ok? Beijos, até a próxima!